Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na frente de batalha. Vamos falar sobre os russos que atingiram uma represa em Kryvyi Rih, o que isso significa. Vamos falar sobre o Putin que sofreu um atentado, aparentemente. Vamos entender essa história direitinho. Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 15 de setembro de 2022. As notícias aqui foram sugeridas por Sagat Bordiev, Leonardo Faust e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, em termos de linha de frente, não tem grandes mudanças de ontem para hoje. De novo, a gente imagina que o exército ucraniano aqui na região de Kharkiv está consolidando os ganhos nas posições que eles estão aqui. Como eu já mencionei para vocês, esse mapa aqui não mostra isso, mas aparentemente eles já estão sim do lado esquerdo do rio Oskil, que é esse rio que corta aqui, pelo menos em dois pontos, aqui em Kupiansk mesmo e em Borova. Tem, como a gente viu no vídeo de ontem, alguns outros analistas que vão bem além, dizendo que os ucranianos já estão aqui próximos a Kremina, né? Mas, por hora, a gente ainda não tem uma posição firme sobre isso. Vamos aguardar a gente ter uma visualização mais certa disso daí, né? É esperado essa diminuição de ritmo, como eu falei, para eles consolidarem a área. Evidentemente, eles têm que fazer isso. Eles não podem ficar usando a logística esticada desse jeito. Isso foi uma das coisas que atrapalhou os russos, inclusive, nessa guerra, né? Bom, houve tentativa de avanço russo aqui na região de Bakhmut, mas dessa vez sem nenhum sucesso. E, aliás, também ontem ficou claro que não houve avanço também ontem, ao contrário do que disseram alguns analistas russos, né? Então, a frente aqui está basicamente parada neste momento. De novo, tem um monte de tropas ucranianas aqui nessa região aqui em Vuhledar, como eles falam. Essa região aqui, aonde que esse pessoal vai fazer, para onde que vai, quando é que vai ser essa ofensiva, a gente não sabe, né? Mas ontem a gente teve a confirmação de que Kiselivka está nas mãos dos ucranianos, né? Lembra, a gente já vinha falando há alguns dias isso, que a cidade estava já nas mãos dos ucranianos, mas provavelmente eles precisaram aguardar, tá todo o controle mesmo da cidade para anunciar isso. Isso é uma coisa muito significativa, porque coloca os ucranianos a poucos quilômetros de Chornobaivka, que já é a próxima cidade antes de Kherson, ou seja, definitivamente os ucranianos estão muito próximos aqui de atacar diretamente Kherson, né? A gente não tem mais muitas informações desse fronte aqui, e a grande questão que a gente tem neste fronte é justamente o desespero russo que os levou a atingir um reservatório aqui em Kryvyi Rih. A gente vai falar sobre esse caso do reservatório, mas antes disso, vamos dar uma repassada no que aconteceu ontem, ainda em Izium, porque tem algumas coisas importantes a gente complementar, né? Como a gente falou ontem, o Zelensky esteve em Izium, fez uma série de fotos com os militares lá, apareceu num monte de coisa, foi uma jogada de marketing, de propaganda muito interessante, aquilo que eu falei para vocês, não se deve subestimar esse tipo de coisa, não é besteira fazer isso, é importante, isso dá moral para as tropas, e isso fica bem na foto, aparece bem, né? E como pode constatar que o próprio Dmitry, ele fala aqui sobre alguns bloggers russos falando sobre essa visita do Zelensky em Irpin, cheio de dor, né? Estão todos doloridos por conta dessa visita, para você ver como isso humilha os caras adicionalmente. Isso leva eles a baixar a moral mais um pouquinho, mais do que já baixaram pela derrota na cidade, né? Então, aí ele está falando aqui que o comandante em chefe está logo ali posando em Izium com os defensores e coisa e tal. Daí ele lembra que os russos têm uma história de uma vez que a bandeira russa é levantada, ela nunca deve ser abaixada e coisa e tal. Enfim, né? Não foi o que aconteceu ali, né? E as imagens com liberação nacional, entusiasmo e coisa e tal, os ho-hos é uma gíria depreciativa com que os russos se referem aos ucranianos, estão cheios de orgulho e coisa e tal. E daí ele lembra a questão, né? Como que, na verdade, nunca houve isso do lado russo. Os russos nunca conseguiram impor essa propaganda, né? Esse senso de orgulho nas pessoas, mesmo quando eles conseguiram, por exemplo, tomar Mariupol, ele fala aqui. Nunca foi uma tragédia para eles, e sucessos, mesmo sucessos modestos dele,
são elevados ao ranking de vitória total e coisa e tal. O sucesso atual deles não é de nenhuma forma modesto. Na verdade, é o maior desde o início da Special Operation, né, da operação especial. Agora, repara a propaganda, né, compara a deles com a nossa. Aí está o problema. Isso é o que os nossos administradores estão fazendo sobre isso e coisa e tal, né? Não é o único. Também tem outros aqui dizendo que, olha só, a chegada do Zelensky em Zion, mais uma vez, demonstrou alto nível de planejamento da operação especial militar. Ele está sendo irônico aqui, né? E a competência do staff general russo, que conseguiu jogar uma provocação grande nos ucranianos de forma adiantada, né? E rapidamente, bem a tempo certo, reagrupar as tropas para permitir, se possível, o cara chegar lá em Izium, né? Enfim. Na verdade, eles estão dizendo que eles reagruparam as tropas bem a tempo antes do Zelensky chegar, senão se o Zelensky ia chegar lá com as tropas russas, né? O cara tá brincando aqui, mas justamente você vê que o pessoal ficou dolorido com isso, né? Tem dezenas de casos de brincadeiras dessa, né? Sobre essa diferença, sobre essa ação do Zelensky lá em Zion, né? Inclusive comparando com a forma Putin de ver as coisas, né? Realmente é uma coisa que chama a atenção. E o Zelensky estava com um patch no ombro dele lá na visita que dizia ou Ucrânia ou morte, né? Tá copiando, na verdade, sabe que essa frase independência ou morte que o Dom Pedro I teria dito aqui no Brasil é uma frase que já é usada a um monte de lugar, um monte de tempo. Nos Estados Unidos já tinham usado ela também. Enfim. E daí a gente chega num ponto que eu acho muito interessante, que o próprio pessoal lembrou aqui na coisa, a incompetência russa em gerenciar propaganda, né? Os russos, que a gente sempre julgou serem muito capazes nessa área de propaganda, muito fortes nessa área, né? Sempre foram, na verdade, né? A União Soviética sempre foi muito forte em propaganda, falharam miseravelmente. E tem um especialista aqui que tem a mesma opinião que a minha, Gavin Wild, e o que ele fala é o seguinte, que a Rússia superestima a capacidade de convencimento das redes sociais. Existe na Rússia uma visão de que toda verdade é relativa, tudo você pode manipular e pode jogar um spin, pode alterar e coisa e tal. E eu concordo que muita coisa é relativa, muitas coisas que acontecem no dia a dia são realmente, você pode ter visões diferentes da mesma coisa, e nesses casos é possível que uma boa máquina de propaganda, de fake news e coisa e tal, possa distorcer para um lado ou para o outro, mas isso tem um limite, né? E esse é o problema que o pessoal russo está enfrentando nessa guerra. Ficou muito claro que é uma guerra não provocada. A premissa inicial do Putin, de que ele estava invadindo para liberar a LDR e DPR, furou completamente, né? Quando ele tentou invadir toda a Ucrânia. Não tem lógica nenhuma isso. Foi claramente uma invasão, claramente foi uma iniciação de violência, né? Iniciação de violência é um conceito do PNA. PNA é o princípio da não agressão, o princípio basilar do anarcocapitalismo, e que justamente diz que você não pode iniciar agressão contra a pessoa pacífica, né? Você pode usar agressão, você pode usar violência, desde que seja em resposta a uma agressão anterior e de forma proporcional para se defender. Enfim, quando você esbarra em coisas factuais, em fatos reais, você tem dificuldade com essa sua tentativa de distorcer a mídia, né? Então achei bem interessante, isso mostra a importância dessas ações do Zelensky e como a propaganda, a máquina de propaganda russa não está conseguindo fazer grandes coisas, né? Bom, ontem aconteceu uma coisa curiosa, o Zelensky ele voltou de Irpin para Kiev, né? E quando ele estava chegando em Kiev, houve um acidente com o carro dele, né? Tem aqui eu não vou passar muito do vídeo, porque aparece a pessoa ferida, mas, segundo estão dizendo, foi um acidente de carro normal. Um outro carro de um civil bateu no carro do Zelensky, o Zelensky não se machucou, o motorista do Zelensky teve ferimentos leves, o cara do outro carro ficou bastante ferido, dá para ver aqui, esse aqui é o cara do outro carro que está sendo tratado aqui, né? Teve que ser levado uma ambulância e coisa e tal. Estão investigando para ver se tem alguma coisa, mas em princípio não teve nada demais. Foi realmente um acidente de trânsito o que aconteceu, né?
E o Zelensky, ontem mesmo à noite, ele fez um discurso lá na televisão ucraniana, mas ele já fez um discurso falando sobre justamente o ataque à represa em Kryvyi Rih, que a gente vai falar agora em seguida, e chamando os russos de... falando que eles são fracos, né, estão lutando contra civis, fogem da batalha de frente com os ucranianos, fugiram lá em Izium, fugiram em Kharkiv e agora ficam atirando em civis, danificando infraestrutura civil, né? Mas vamos entender exatamente o que aconteceu. Houve, de fato, um ataque a uma represa em Kryvyi Rih, tá vendo? Alagando uma boa parte da cidade. Aqui, Kryvyi Rih, é essa cidade aqui. Aliás, diga-se de passagem, é a cidade natal do Zelensky, ele nasceu nessa cidade. E ela tem aqui, dá para ver, um grande reservatório de água aqui, e uma represa nessa região, aqui é o rio Ingulets, então ela é banhada pelo rio Ingulets, e o que os russos fizeram? A gente tem aqui a imagem, né, da represa. Ela foi atingida por 6 ou 7 mísseis de grande porte, mísseis grandes mesmo, em cima das comportas, então danificou algumas das comportas, e com isso... Acho que tem uma imagem da comporta aqui, tem a imagem da comporta dele. Aqui já é o conserto, tá? Eles já estão consertando a comporta lá dessa represa. Mas com isso, evidentemente, liberou uma grande quantidade de água nessa represa, né? E vocês sabem, atacar represas e outras coisas de infraestrutura assim é crime de guerra, conforme a Convenção de Geneva. Os russos não estão nem aí para isso, a gente já sabe disso, já ignoraram totalmente esse negócio, né? Por que isso é crime de guerra? Isso é crime de guerra porque é o tipo da coisa que prejudica muito mais os civis do que militares. Você pode dizer que existe um objetivo militar nesse ataque deles. Eu vou explicar para vocês qual é. Mas certamente isso daqui vai causar muito, mas muito mais dano a civis do que a militares, né? O que está acontecendo aqui, você vê o rio evidentemente ficou mais cheio. Esse aqui é o rio Ingulets, na região de Kryvyi Rih. E daí já tem as pessoas chorando porque perderam casa e coisa e tal. Tem aqui a imagem de casas alagadas na região e coisa e tal. Ou seja, está atacando os civis daquela região, né? Agora, qual que seria o objetivo militar disso aqui? Todo esse alerta aqui, ó, essa área foi evacuada, tá? Por quê? Essa área não alagou ainda. Os ucranianos já estão procedendo o reparo na represa. Mas aí tem dois problemas aqui. O problema é o problema da Rússia voltar a atacar a represa. Eles já sabem, né? Eles querem... A gente vai explicar por que eles querem destruir essa represa do ponto de vista militar, mas eles podem atacar de novo essa represa. E não apenas isso, a represa ela ficou fragilizada, ela é feita de concreto, é uma estrutura pesada, eles estão tentando reparar ela, corrigir a coisa, mas é aquele negócio, existe o risco da represa romper sozinha. Então, nesse caso, as pessoas que estão na região mais baixa aqui da cidade vão ter que sair porque pode alagar a cidade completamente, né? Ou seja, é por isso que esse tipo de ação é proibido. Agora, qual que é o objetivo militar por trás dessa coisa toda, né? Você tem aqui o rio Ingulets, ele vem aqui, e ele é justamente esse rio Ingulets que passa aqui, divide boa parte das tropas ucranianas e russas nessa região aqui. Os ucranianos já têm uma boa cabeça de ponte aqui, já tem uma boa área tomada deste lado de cá do rio Ingulets, só que o que acontece? As pontes aqui nessa região já foram todas destruídas na guerra, não tem mais nenhuma ponte que os ucranianos possam usar aqui. Eles estão usando aqueles pontões, aquelas pontes temporárias de exército. E qual que é o problema disso? Imagina um rio subindo muito, um rio alagando, um rio com correnteza muito forte. Essas pontes não conseguem segurar esse tipo de coisa. Então, o grande objetivo militar que os russos estão tendo aqui é justamente tornar esse rio intransitável para os ucranianos. Evidentemente que isso também prejudica os russos também não vão ter condições de avançar nessa situação, podem até ser prejudicados em alguns lugares com alagamento, não tem muito como prever o que vai acontecer nas cidades para cá, pode acabar que os próprios russos vão ser mais prejudicados que os ucranianos, mas essa é a lógica por trás da ideia, né? Os russos querem dificultar a travessia do rio Ingulets nessa região, e com esse ataque à represa,
é possível que eles consigam isso, é possível que eles dificultem que os ucranianos atravessem a represa naquela região. De novo, é uma coisa absurda, um ataque que vai machucar muito mais os civis do que os militares têm outras maneiras de fazer isso. Neste momento, os ucranianos já têm uma boa cabeça de ponte aqui, então, ou seja, já não vai prejudicar tanto quanto se eles tivessem feito isso no início, logo que os ucranianos atravessaram aqui, quando seria muito mais difícil para eles se recuperar desse tipo de ataque. Vai prejudicar outras coisas também, por exemplo, o próprio rio aqui separa tropas russas na região, esse aqui é o rio Ingulets. Então toda essa área aqui vai ficar mais difícil de ser atravessada também pelos russos, né? E isso pode deixar a região de Kherson ainda mais desprotegida, porque, lembra, os russos têm aqui a passagem de Nova Kakhovka, tem a passagem de Antonivka e a ponte, são as 3 únicas passagens aqui. A partir desse rio para cá, vai ficar tudo com muito mais água, vai dificultar os próprios russos também atravessarem com barcaças do lado de cá. Então, eles ainda vão ter a possibilidade de atravessar a barcaça do lado de Nova Kakhovka, mas a cidade de Kherson vai ficar isolada do lado de cá, vai ficar prejudicada com essa ação deles. Ou seja, dá para ver que é uma ação desesperada dos caras. É uma ação desesperada. Muito mais para causar dano civil do que para efetivamente resolver alguma coisa do ponto de vista militar, né? Enfim, vamos aguardar os próximos dias. Como eu falei para você, os ucranianos já estão trabalhando na restauração das comportas, né? Porque o que foi atingido, na verdade, foram as comportas. A represa em si, em princípio, não sofreu dano. Eles devem estar avaliando isso, lógico, mas o problema são as comportas. Não é uma coisa fácil de trabalhar. Vocês sabem, com essa água, nessa pressão correndo aqui, não tem nada que você consiga fazer para segurar isso de forma fácil, né? Mas enfim, eles estão trabalhando lá, imagina-se que vai ter alguma solução isso daí. Agora que os russos começaram a usar esse tipo de estratagema, os ucranianos têm que ficar espertos, né? Porque isso pode ser usado em outros lugares também, né? Eles estão falando aqui que com o ataque russo, a água chegou a subir a 1 a 2 metros em partes diferentes do rio, e nesse momento já baixou 13 centímetros, já começou a baixar a água, porque eles já estão fazendo trabalhos de contenção aqui, né? Enfim, mais uma crueldade russa sem justificativa nenhuma, no final das contas. 100 casas já ficaram debaixo d'água, já tiveram que ser evacuadas, né? Bom, e não foi só esse tipo de reclamação que você viu nos blogs russos ontem, também teve gente lembrando um fato curioso, né? Ao sair de Zion, Kupiansk e outros locais lá em Kharkiv, nós deixamos, isso aqui é um blog russo falando, né? Nós deixamos armazéns com munições. Questão, por que ainda estão intactos e são fotografados pelos ucranianos e mostrados como troféus? Eu não estou dizendo, eu não estou insinuando nada, estou dizendo diretamente, não temos nada para atingir esses depósitos de munição, porque já que nós tivemos que deixar esses depósitos para trás, é realmente impossível, pelo menos a gente ter certeza que será que a gente não pode garantir que os inimigos, pelo menos, não tenham acesso a essa munição, né? Ou a gente não tem as coordenadas dos nossos próprios armazéns com munição, né? E, bom, eu não sei a resposta para isso, eu imagino que no momento foi justamente por questão de pressa, os caras de fato fugiram, né? Operação barata voa mesmo, saíram correndo com a roupa do corpo, roubaram bicicleta para fugir de Zion. Então, eu imagino que os ucranianos, das duas uma, ou eles estão já transportando essas munições para outros lugares, ou eles estão deixando a munição lá e ficando longe desses depósitos, porque certamente os russos podem querer destruir essa munição que ficou por lá, né? Realmente, aquilo que a gente falou, né? O maior land-lease que os ucranianos estão recebendo é dos russos, no final das contas, né? Bom, ontem teve uma outra história que circulou aí, muito engraçada também, né? Que os russos estavam dizendo que atacaram uma barca com forças especiais ucranianas, né? E daí mostra aqui uma imagem do helicóptero chegando e coisa e tal, e atirando nessa coisa aqui e tal, e que isso aqui seria uma barcaça. Aí o pessoal olhou para esse negócio, não, isso aqui não parece uma barcaça, né? Parece um negócio muito maior do que uma barcaça. E, de fato, rapidamente identificaram o que era. É isso daqui, ó. É um pilar de ponte,
uma ponte que, quando os alemães ocuparam a Ucrânia na Segunda Grande Guerra, eles planejaram fazer uma ponte no rio Dnipro. Isso fica aqui, ó, perto da usina de Enerhodar. Seria uma ponte ligando Nikopol à outra margem aqui, nessa região em que o Dnipro está mais, tá um pouco menos largo, né? O Dnipro está um pouco menos largo. Então, eles chegaram a planejar construir essa ponte, construíram esse pilar aqui, essa estrutura aqui, mas como vocês sabem, eles acabaram também expulsos da Ucrânia na época, e daí não conseguiram concluir essa ponte, e isso ficou lá jogado desde então. Ninguém se preocupou em construir, em terminar essa ponte. Agora, repara, os russos viviam falando que os ucranianos estão tentando atravessar o Dnipro para chegar na usina de Enerhodar e coisa e tal. Será que é isso? Será que esse pessoal ficava vendo essa estrutura achando que era barco de ucraniano? Tem que ser muito burro para isso, né? Tem uma nova entrevista com Arestovich aqui, em que ele fala justamente sobre a situação lá em Kharkiv, e ele está dizendo que os ucranianos estão liberando Lima, né? A gente falou, Lima há uma certa contradição, se algumas pessoas dizem que já foi liberada, outras que não. Como mostra aqui no mapa, está meio a meio, né? Os ucranianos estão aqui nessa parte de cá e os russos, né, estariam aqui. Mas segundo ele, os ucranianos estão limpando a cidade, estão acabando com os russos que tem aqui. E os russos estão se organizando, se reorganizando em Svatov. Ou seja, eles já perderam a segurança do rio Oskil, porque, como a gente falou, os ucranianos já ultrapassaram aqui em Kupiansk e aqui em Borova. Então já tem dois grandes grupamentos de ucranianos do lado esquerdo do rio Oskil, né? Então os russos estão agora em Svatov tentando organizar uma defesa um pouco mais estruturada aqui em Svatov para impedir que os ucranianos tomem ou retomem toda a parte de Luhansk, né? Todo o oblast de Luhansk. Então é isso que ele está dizendo aqui. Segundo ele, 2,5 batalhões estão heroicamente segurando Lima, batalhões russos, né? Mas eles já estão tentando formar uma segunda linha de defesa porque sabe que vai cair Lima, né? Entre Rubizny e Svatov. Ou seja, justamente como a gente falou, Rubizny fica aqui, né? Ou seja, essa aqui seria justamente acompanhando esse outro rio aqui, que é o rio Krasna, né? Então, essa é a situação ali. Ele fala sobre a questão lá de Kryvyi Rih, aquilo que a gente falou mesmo, eles estão querendo destruir os pontões no rio Ingulets e coisa e tal. Isso é o quanto eles estão preocupados com a contraofensiva, e segundo ele, devem ficar preocupados mesmo, porque os ucranianos estão chegando muito perto, né? Enfim, tem mais algumas informações aqui, mas a gente vai acabar falando mais adiante nelas, então eu não vou me alongar por aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele traz uma informação interessante que, basicamente, o exército russo não está conseguindo mais guerrear. Quem está conseguindo manter alguma pressão na Ucrânia é o Wagner Group, é o grupo mercenário nazista financiado diretamente pelo Putin, né? E o grande, digamos, dono desse grupo, que é o Evgeny Prigozhin, ele está se estabelecendo como a face dessa invasão russa na Ucrânia. Isso daqui, eu se fosse ele, tomava cuidado com isso, porque como a gente já viu no vídeo de ontem, o pessoal na Rússia já percebeu que a coisa vai dar errado, e quem ficar com a cara desta invasão é aquele que vai ser culpado por isso, né? Mas ele aparentemente está tomando a posição de forma firme, né? Isso daqui mostra ele, o Prigozhin, pessoalmente indo numa penitenciária na Rússia para recrutar detentos. Eles oferecem o perdão da pena, então a pessoa, qualquer que seja a pena que ela tenha, qualquer que seja o crime que ela cometeu, se ela ficar 6 meses na Ucrânia, ela vai sair com registro limpo. Agora, o que ele falou, também, se você tentar fugir nesse meio tempo, você vai ser morto. Então, ele fala isso durante o vídeo de recrutamento. E a informação que a gente tem, eu não sei esse caso particular aqui, desta prisão particular aqui, mas a informação que a gente tem é que a taxa de adesão não tem sido muito grande não, tá? O próprio pessoal prefere ficar na cadeia lá na Rússia mesmo do que ir para essa guerra na Ucrânia, né? Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее. Близко не похоже. Sim, o perdão da pena e mais um monte de coisa. Pagamentos e coisa e tal, uma boa grana no final das contas. E mesmo assim estão com dificuldade de recrutar gente, né?
Isso aqui é só uma curiosidade, essa aqui é aquela base russa em Saki, na Crimeia. Vocês lembram que teve foi atacada por ucranianos e coisa e tal, destruíram um monte de aviões e coisa e tal. E daí ela tem uma política para os soldados não usarem celular dentro da base, porque isso poderia indicar a localização deles. Eu não entendi muito isso, não. Todo mundo sabe onde é que fica a base, pô. Não tem muito de segredo a base, né? A gente sabe que usar celular na linha de frente, lá nas fronteiras, é arriscado, porque você está dando informação para o inimigo de onde você está. Principalmente russos dando informação para ucranianos. Embora os ucranianos também possam dar informação para os russos, se eles tiverem acesso à rede de telecomunicações, né? Mas aqui, dentro da base, a gente sabe que onde é que está a base. Todo mundo sabe onde é que fica a base, né? De qualquer forma, o costume lá é o pessoal pregar. Se alguém pegar um soldado com celular, ele é pregado nesse mural para ficar de alerta, né? Dá para ver que o pessoal não está muito bem de celular. Não tem os celulares aqui, ó, de bateria ainda. Caramba, aqueles antigão. Mais um trágico acidente e mais um grande magnata russo morreu ontem, cara. Muito chato isso. Parece que ele teve um ataque cardíaco, morreu sufocado. Morreu sufocado sem querer. Do nada ele se sufocou sozinho, deve ter, sem querer, estava brincando de botar saco na cabeça, alguma coisa assim, e acabou morrendo, né? Então, pior que é isso mesmo. O anúncio que fizeram é que ele teve um sufocamento acidental. Eu fico me perguntando como é que foi isso, mas enfim, melhor nem ficar sabendo. A von der Leyen, né? Ursula von der Leyen foi lá, a Ucrânia, está na Ucrânia hoje de manhã. Isso aqui ela chegando em Kiev e vai conversar com Zelensky. A ideia toda é deixar mais apoios claros ali ao Zelensky nesse período de guerra, reforçar que a Europa está do lado da Ucrânia, não teria como fazer de outra forma. Então é mais uma visita diplomática muito importante que está acontecendo hoje lá na Ucrânia, né? Agora, a gente tem outras informações muito interessantes do ponto de vista diplomático. Olha só, o Cazaquistão vai sair do CSTO. O CSTO é, digamos, a OTAN da Rússia, né? A Rússia tem um grupo também de outros países que assinam esse pacto de defesa mútua. Se um deles for atacado, os outros se comprometem a ajudar na defesa. É a mesma coisa que a OTAN, ou parecido com a OTAN, mas não é tão badalado e está perdendo o caminho, né? O Cazaquistão vai sair, já anunciou que em 2023 ele sai desse acordo com a Rússia, né? Desse acordo com o Putin. É o que a gente está vendo. O chefe do Cazaquistão, o atual presidente do Cazaquistão, ele não suportou a guerra da Rússia na Ucrânia, não reconheceu a anexação da Crimeia e das repúblicas do Donbás e agora está saindo deste acordo com a Rússia. Ou seja, a Rússia conseguiu alienar um grande aliado. O Cazaquistão é grande em termos de área, uma área enorme, mas não só isso, é uma região que tem muito petróleo, que tem muito gás natural, que pode competir diretamente com a Rússia e agora está saindo debaixo da Rússia. Por que eles estão podendo fazer isso? Eles sabem que o exército russo não teria condições de agora iniciar uma outra guerra com outra república. Então, o Cazaquistão está saindo desse acordo e o cara costurou a coisa muito bem costurada, tá? Porque imediatamente ele fez um acordo com a China. Olha que maravilha. Olha aquilo que eu falei para vocês, olha a merda que o Putin fez com o país dele. O Cazaquistão estava sob a esfera de influência da Rússia. A Rússia agora está fraca, não consegue fazer mais nada. O Cazaquistão falou, olha, eu não vou ficar aqui dando bobeira, não vou aproveitar para me separar da Rússia. E ele sabe que ele precisa de proteção, porque a Rússia, mesmo que seja pouco provável que ela faça um ataque, ela pode fazer. Se ligou com a China, que bem ou mal, a China tem um monte de defeitos também, mas pelo menos recentemente não andou invadindo nenhum país à força para matar pessoas, estuprar crianças e coisa e tal. Então, pelo menos, não vou dizer que a China é inocentezinha e coisa e tal, mas não está no patamar da Rússia. Repara como que a Rússia está se deteriorando. Com o Cazaquistão fazendo isso, as outras repúblicas aqui da região também, Uzbequistão, Turcomenistão e coisa e tal, tem um incentivo a fazer algo do gênero. Não fizeram ainda, continuam no CSTO, mas o incentivo está aí, né? Putin perdeu mais uma. E
A Geórgia também fez um referendo para perguntar se os habitantes querem a guerra com a Rússia. E olha, arrisca dizer que sim, né? A Geórgia é esse país aqui, é um país que tem um problema similar à Ucrânia. O país se tornou independente da Rússia na época do fim da União Soviética, na verdade se separou da União Soviética, né, quando ela acabou, e só que a Rússia nunca se conformou com essa separação da Geórgia. Então, olha só, ela criou duas repúblicas separatistas aqui, que da mesma forma é república separatista, entre aspas, não tem nada disso, é tropa russa que fica ali. E agora o pessoal está fazendo um referendo para ver se se entra em guerra mesmo e retoma essas repúblicas e coisa e tal. Olha só, para você ver o nível de degradação do exército russo, das forças armadas russas. É o que eles estão falando, os russos realmente não são mais vistos como alguma coisa potencialmente ofensiva, né? E bom, saiu a notícia ontem de que uma bomba foi jogada no comboio do Putin, né? Olha, sinceramente, eu não acredito nisso, tá? Isso aqui veio do canal do Telegram General SVR. Eu já falei várias notícias desse canal General SVR aqui, eu tenho ele no meu Instagram, eu acompanho ele, mas eu tenho muito cuidado com isso. Esse cara, ele alega... SVR é o Serviço Secreto Russo, né? Então ele se diz ser um general do SVR, ele diz ter informações secretas lá do Kremlin, né? Aí ele já falou que o Putin estava doente, que o Putin ia morrer, que o Putin não sei o que lá. Ele já matou o Putin umas 3 vezes e agora ele é o único canal que está falando dessa coisa da bomba no carro do Putin. Querem a minha opinião? Não acho que exista, não acho que aconteceu. Mas vamos ver, né? Tomara que tenha sido, tomara que tenham realmente tentado matar o cara. A situação é tão trágica lá na Rússia com essa guerra, é tanta coisa que o Putin conseguiu perder nessa guerra, que o pessoal já está se perguntando se o Putin, na verdade, não é o agente da CIA americano, né? Eu já falei isso para vocês, essa guerra ajudou muito mais o Joe Biden nos Estados Unidos do que o Putin no final das contas, em termos de ajuda, de fazer... Olha só o quanto que ajudou o Joe Biden. Primeiro, deu corpo a toda aquela teoria da conspiração que tinha lá sobre a Rússia ter ajudado o Trump nas eleições, ou sobre o Trump ser amigo da Rússia e coisa e tal, e a direita americana caiu como um patinho nessa história, ficou do lado da Rússia nessa guerra. Eu não entendi isso até hoje, pelo menos algumas figuras, né, não foram todos evidentemente, mas algumas figuras ficaram do lado da Rússia nessa história, o que ajudou os democratas demais por lá. E consolidou o Biden como um grande líder por estar ajudando a Ucrânia e coisa e tal. Enfim, só teve coisa boa para o Ocidente. Reforçou a OTAN. A OTAN estava morrendo, gente. A OTAN, há pouco tempo atrás, a Polônia tinha deputados defendendo sair da OTAN. Porque é um gasto e não tem nenhuma guerra, para que vai ter que ficar mantendo aquela coisa da OTAN e coisa e tal. Agora, com essa invasão da Ucrânia, o Putin reviveu a OTAN, ou seja, tudo que o Putin fez foi ajudar o Biden. Chega a ser impressionante isso. Realmente eu não duvido nada que ele seja um ativo da CIA.